O que é a síndrome de Turner? Antes de mencionar o que é de fato, é interessante saber o que são cromossomos. Bom, cromossomos são estruturas dentro das células que são constituídas a partir de genes e DNA. Bom, os genes são segmentos do ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, que possui uma proteína específica que podem ser designadas por uma ou mais células dentro do corpo, dentro do organismo, né? Melhor dizendo. Bom, os genes também eles são responsáveis pela designação de aparência e desenvolvimento corporal, seja ele em qualquer área do corpo. A partir disso, entendemos que cromossomos é a base fundamental a qual ocorre o problema da síndrome de Turner, que basicamente é uma síndrome que afeta os cromossomos X no caso da mulher, XY no caso do homem. A síndrome de Turner especificamente ela atinge o cromossomo feminino, que é no caso o cromossomo X, que ele vai ou a perda totalmente do cromossomo X, ou ele vem de certa forma defeituoso ou incompleto. Aí, através disso, ocorrem sérios e outros problemas ocorridos de fato pela síndrome de Turner. Infelizmente, a cada 2.500 pessoas nascidas, um vai ter a síndrome de Turner. E quase todos os casos, o feto acaba sofrendo um aborto espontâneo. A síndrome de Turner é causada a partir dos cromossomos que determinam o sexo biológico feminino, ou seja, XX, mais especificamente pela ausência ou pela parcialidade desses cromossomos. Essas ocorrências geram acúmulo de células que dão origem a síndromes como a qual estamos estudando, que é a síndrome de Turner. E elas ocorrem devido às formações anormais que compõem os genes do cromossomo, mais especificamente nos códigos do RNA, que vão para as proteínas específicas, sendo, portanto, um erro genético. Como adendo, tem-se que esse processo, essa ausência do cromossomo, ocorre no processo de fertilização, pois o gameta acaba não encontrando uma cópia de um determinado cromossomo, pondo essa ausência no zigoto, e assim esse zigoto será monossômico. A alteração do conjunto de cromossomos, como são 22 pares mais um cromossomo, faltando um para ficar 46, é chamado de aneuploidia. Uma forma de apresentação clínica desta síndrome é caracterizada por edemas generalizados em vários sítios do organismo associado à doença cardíaca. Em alguns casos, pode haver o aumento da pressão cardíaca embrionária desde o início da gestação. E esse diagnóstico no pré-natal ele é despertado a partir das ultrassonografias morfológicas, que acontece entre 11 e 14 semanas e 20 e 24 semanas. E esse diagnóstico ele é confirmado através do exame de cariotipo fetal. Já nos casos não típicos dessa síndrome, geralmente acontece quando a criança tem 12 anos, que acontece o atraso do desenvolvimento puberal. E aí, as meninas, por exemplo, de pequena estatura, e que possuem sintomas não típicos, podem procurar fazer o exame de cariotipo. O que seria esse exame? Seria basicamente a contagem dos cromossomos das células de seres vivos. Então a gente sabe que nós possuímos 46 cromossomos, 23 paternos e 23 maternos, e esse exame vai fazer basicamente a contagem desses cromossomos. Existe também a possibilidade de um exame não tão invasivo, como o de cariotipo tradicional, que seria através do DNA fetal de circulação materna.
né, que vai ser aí, né, de custo elevado, né, é menos invasivo, porém tem um custo muito elevado ainda, né, mas que não vai procurar um cromossomo X ou Y, né, mas vai fazer a contagem do DNA, ou na verdade dos cromossomos do DNA fetal. Então, basicamente dessa forma que acontece o diagnóstico da síndrome. Bem, buscando falar sobre os sintomas da síndrome de Turner, muitos não são evidentes ao nascer e começam a apresentar, né, os sinais somente quando a criança começa a crescer um pouco mais, que chega naquela fase da entrada na escola e tudo mais, entendeu? Quando a criança já está desenvolvendo. Mas muitos bebês recém-nascidos, eles apresentam linfedemas, que são inchaços, principalmente nas costas, nas mãos e na parte superior dos pés. Eles também costumam apresentar inchaço ou dobras de pele solta com frequência, né? Evidente na parte de trás do pescoço. Alguns outros sintomas é o estreitamento de parte da aorta, que é chamado coarctação da aorta, o que faz o coração dessas mulheres, né, dessas meninas, geralmente são as afetadas pela síndrome de Turner, forçar demais, e por isso grande parte delas já sofrem com problemas cardíacos. Outras anomalias comuns observadas são uma camada de pele que fica nas costas e ligam o pescoço, né, aos ombros. E geralmente as pessoas que têm a síndrome de Turner, ela possui um tórax amplo, com mamilos muito separados e muitas das vezes invertidos. E muitas das vezes, quando ainda bebês, né, eles têm uma frequência e pode apresentar um problema chamado displasia do desenvolvimento do quadril, que é um momento em que o osso reto femoral ele não vai conseguir encaixar no quadril, então a cabeça do osso reto femoral ele não vai nascer dentro do quadril. E aí isso acarreta em vários problemas, o desenvolvimento da criança, ele conseguia andar, se desenvolver, tudo isso é afetado por causa dessa displasia. Alguns sintomas não tão comuns quando ainda recém-nascido são pálpebras superiores caídas, chamada de pitose, né? E uma linha de cabelo baixa na parte de trás do pescoço, nervos e unhas mal desenvolvidas também. Muitas das crianças afetadas com a síndrome de Turner sofrem, né, tem como um dos sintomas a disgenesia gonadal. O que é gonadal? O que é isso? Na maioria das vezes, essas crianças elas nascem sem o ovário. Na verdade, no lugar do ovário tem um tecido que impossibilita delas serem férteis e também nesse tecido não tem os ovários. Na maioria das vezes, por conta desse tecido, elas não vão conseguir menstruar, né, que é o fenômeno chamado de amenorreia, já que não tem de fato um útero, né, tem apenas um tecido lá. As meninas com síndrome de Turner, na maioria das vezes, elas estão mais propícias a desenvolver doença celíaca, inflamação na glândula tireoide e diabetes mellitus, que ocorre muitas vezes nessas pessoas que têm essa síndrome do que na população em geral, né? Geralmente, essas pessoas estão propensas a ter problema cardíaco, mesmo sem a coarctação da aorta, e muitas das vezes isso começa a apresentar, né, defeitos renais, que são muito comuns entre as pessoas que têm síndrome de Turner. Essas crianças também sofrem com déficit de atenção e hiperatividade, com dificuldade de se desenvolver e muitas vezes de focar em alguma coisa, dificuldade de aprendizagem, dificuldade para avaliar relações visuais e espaciais. E também a síndrome de Turner acarreta em uma menor estatura das pessoas, né? Geralmente uma pessoa que é acometida com síndrome de Turner, ela vai ter ali uma estatura menor do que os seus familiares, do que sua mãe, né? E é mais ou menos isso, todos os sintomas que a síndrome de Turner causa. Bom, falando agora sobre tratamento da síndrome de Turner, essa doença ela não tem cura, porém alguns dos seus sintomas podem ser controlados e tratados, né? E eu separei aqui 3 principais pontos de tratamento. O primeiro deles é a questão cirúrgica. Pessoas com síndrome de Turner elas vão ter
uma coarctação da arota, que vai ser ali o estreitamento dessa região do coração. Ela vai ter esse estreitamento, então a cirurgia ela consegue resolver esse problema. E também através do acompanhamento dos médicos relacionados a essa questão cardíaca, alguns problemas que forem identificados, se tiver ao alcance de uma cirurgia, eles podem ser resolvidos. O outro ponto é tratamento hormonal. Pessoas como vocês viram, pessoas com essa síndrome, elas vão ter dificuldade no crescimento, então um tratamento hormonal de crescimento é aplicado. Só que esse tratamento ele pode ser interrompido quando atingir ali uma altura já satisfatória, né? O tratamento hormonal é a questão do tratamento com hormônios sexuais, que é o estrogênio. Esse tratamento ele inicia como o paciente ele vai ter dificuldades ali na parte da puberdade, na adolescência, pré-adolescência. Esse tratamento ele é iniciado entre os 12 e 13 anos ali, para influenciar o crescimento também, influenciar as fases da puberdade e também quando alcança uma altura satisfatória ele pode ser interrompido. Porém, após esse tratamento, o corpo feminino, né, ele vai precisar ali tomar medicamentos anticoncepcionais, os mesmos que vão ajudar, eles vão estar ali de qualquer forma beneficiando a esse corpo manter as características femininas, as características sexuais femininas. E também esse tratamento ele traz uma maior capacidade dessa pessoa em realizar tarefas, prestar mais atenção, em relação também a visualizações espaciais, ele vai dar uma melhorada nisso. E também vai fortalecer o esqueleto através de trazer mais densidade para os ossos. Outro ponto de tratamento dessa doença é a questão do acompanhamento e avaliações, isso em tempos regulares, muito importante quem tem esses problemas, porque essa síndrome ela afeta diferentes regiões do corpo e todas elas devem estar em monitoramento para que, se for atingida, se chegar a ter alguma irregularidade, poder ser controlada, né? Então, exames do coração, exame de função renal, exame de audição, avaliações ósseas, também importante, exames com oftalmologista, tem que estar na lista também, função de tireoide e exames preventivos quanto à doença, exames preventivos quanto à presença de doença celíaca e exames de sangue para intolerância à glicose. Então essa lista de exames aí devem estar sempre em acompanhamento no caso do paciente com síndrome de Turner.